Olá, bom dia. Começa agora o Tribuna Livre desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Eu sou Adriana Ferreira. A partir de hoje eu te faço companhia aqui junto com Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Bom dia. Tudo bem, Adriana. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Seja bem-vindo ao Tribuna Livre. Obrigada, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, E a gente vai falar sobre muita coisa, né, Léo? Tem muita coisa hoje, as principais notícias. Tem um tema muito bom que nós vamos tratar aqui no programa e você vai participar com a gente, tá bom? Nós seguimos juntos aqui, como eu disse, com as principais notícias do dia. E, claro, tem muita opinião, viu, Adriana? Hoje a gente vai falar sobre os 90 anos do Grupo Alcoólicos Anônimos e também sobre essa dependência, né, do álcool e outras drogas. E a gente, inclusive, já te convida a participar conosco. Temos a nossa pergunta do dia. A gente quer saber exatamente o seguinte: você sabe a hora de parar de beber, sim ou não? É essa a pergunta do dia. Você pode participar da nossa enquete, é muito fácil. Nosso WhatsApp, se você ainda não tem, já anota, salva aí no seu celular para você sempre participar conosco. É o 99412-2179. Eu vou repetir para você, 99412-2179. Pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem, já salva como o telefone, o zap do Tribuna Livre, tá? E a gente, antes da gente começar, né, com esse debate, a gente vai falar sobre dependência química, como eu disse, e a gente vai dar um giro antes, pessoal, nos principais portais aqui de Minas e do Brasil, só para a gente dar aquela esquentada, sabe? Saber o que está rolando hoje, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E é isso, né, que a gente traz também aqui para você. É o momento de você ficar muito bem informado. Então, a gente vai dar sempre esse giro de notícias para depois a gente entrar aqui no nosso debate, tá? Vamos começar agora fazendo esse giro de notícias, trazendo aqui as informações do Jornal Tempo. E hoje a notícia do dia realmente é o indiciamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro de ramagem e outros também no inquérito da ABIN paralela. Então, toda uma cobertura especial em torno desse assunto, né, que diz respeito à espionagem ilegal. Carlos Bolsonaro dizendo que o indiciamento, né, foi motivado pelas eleições. Então, esse é o principal assunto do Jornal Tempo. A gente tem aqui como principal assunto também do portal G1, a Polícia Federal concluindo o inquérito da ABIN paralela, indiciando Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e também ramagem. Mais de 30 foram indiciados. Investigações, inclusive, indicaram que policiais e servidores usavam a agência de inteligência para monitorar autoridades. E muito mais, né? Claro que ao longo de hoje, no Rede Notícia também, você vai ficar por dentro de essas e outras informações também. Ô, Léo, na Folha de São Paulo, o que está rolando aí? Olha, na Folha de São Paulo também está rolando, viu, gente, sobre esse assunto que a Adriana falou, sobre indiciamento, mas eu vou trazer aqui o destaque também de um assunto, Adriana, que tem chamado a atenção do mundo inteiro, que é do conflito Israel e Irã, né? E aqui nós temos, a Folha está dando aqui como manchete, primeira capa, que o Trump descarta a trégua com o Irã e Israel mata o chefe militar do país rival. Inclusive, o presidente Donald Trump saiu mais cedo, né, de um encontro super importante, e isso foi visto como uma situação de muita preocupação, porque ontem Israel atingiu, né, atacou, fez um ataque no Irã, atingindo inclusive uma TV local. O Irã, né, já prometeu uma contraofensiva bem radical a Israel, então é bem possível que esses conflitos eles se estendam. Exatamente, Adriana. E um desdobramento também sobre esse assunto, gente, que árabes em Israel estão mais expostos a mísseis lançados por Teherã. Tá afirmando aqui o jornal. Ataque israelense mata dezenas perto do centro de distribuição de Gaza. E voltando aqui um pouquinho para o Brasil, tem também essa questão da política, o Supremo Tribunal Federal, que um advogado diz ter falado com o Cid sobre delação e manda diálogos ao STF por anulação. É a tentativa, né, da defesa dos outros réus, principalmente desse núcleo 1, na tentativa de anular a delação de Mauro Cid, depois que foi pego, né, o perfil em que Mauro Cid supostamente teria falado sobre a sua delação e sobre a condução das investigações e também do julgamento. Agora, uma última notícia aqui, gente, é o seguinte: com urgência contra o IOF, Lula sofre derrota na Câmara ontem à noite, viu, com apoio de siglas com ministérios, viu? Então, é um outro assunto do dia. Outro assunto do dia que vai pegar aí no dia de hoje. E você, claro, vai ficar sabendo tudo aqui
na nossa programação e no Rede Notícia, que vem logo depois da gente. Com o André, né? André Santos, daqui a pouquinho a gente já traz as informações para você. Vamos então para o nosso debate? Vamos para o nosso debate, um tema muito importante hoje que nós vamos tratar aqui no nosso programa. Você sabia que o alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde? Pois é, a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde indica que cerca de 18% da população adulta faz uso abusivo de álcool. Gente, muitas vezes tudo começa com doses bem pequenas, seja no happy hour, até mesmo como uma opção para relaxar, né? Depois de um dia intenso de trabalho, desestressar, passar ansiedade, esquecer daqueles problemas, né? Exatamente. E aqui no programa de hoje, como nós já dissemos, nós vamos falar sobre isso, esse problema que pode afetar e muito a vida das pessoas, principalmente de quem bebe e de seus familiares e amigos. E a gente tem aqui nossa convidada, a professora, né? Professora Janaína, ela que está conosco aqui para participar desse debate. Professora Janaína, da Escola de Enfermagem da UFMG. Tudo bem, professora? Tudo bem, Adriana. Prazer estar aqui com vocês. Professora Janaína Soares. Isso. Então, um trabalho muito importante, uma pesquisa aí na área de álcool com adolescentes, isso mesmo, né, professora? Isso. Né, a gente teve o último levantamento, né, da pesquisa PENS a respeito de escolares, né, e ali a gente pôde ver, né, esse aumento do consumo de bebidas alcoólicas, né, nessa população e também observar que as meninas estão bebendo tanto quanto os meninos. Né? Pois é, nós vamos falar disso durante o programa. E com a gente aqui também a presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, Lívia Guimarães, que se conecta com a gente neste momento por vídeo. Muito bom dia, Lívia. Obrigado por participar com a gente deste debate, dessa conversa. Bom dia Adriana, bom dia Léo, bom dia professora. É uma alegria enorme poder estar aqui contribuindo com esse debate de um assunto tão relevante. E nos 90 anos, né, Lívia, dos Alcoólicos Anônimos, uma instituição bem importante nesse trabalho, né, de controle, até mesmo na tentativa, né, de acabar com essa dependência. Para nós é um ano de festa, a gente está celebrando o ano inteiro. Nesse mês de junho, Alcoólicos Anônimos faz 90 anos de existência no mundo, presente em mais de 180 países, com uma perspectiva de a gente não tem controle de pessoas para guardar o anonimato dos membros, mas nós temos uma estimativa de que 2 milhões de pessoas frequentam a Irmandade no mundo inteiro. Interessante, a conversa de hoje vai ser muito boa e você que está nos acompanhando, claro, você pode participar com a gente, 99412-2179. Você vai decorar esse número ainda, viu? Eu ainda vou custei decorar. Eu custei decorar esse número, mas eu ainda tenho uma colinha Mas aqui. Vamos repetir para o pessoal que está participando. 99412-2179. É o nosso número, salvo aí, como a Adriana disse no primeiro bloco. É o número do Tribuna Livre, está aí na sua tela, tá bom? É isso, nosso Tribuna já está montado. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta falando sobre esse assunto que é a dependência do álcool e outras drogas. Estamos de volta com o Tribuna Livre e hoje falando sobre a dependência do álcool e outras drogas. Aqui conosco está a professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Janaína Soares, e a presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, Lívia Guimarães, conectada com a gente. Eu quero começar falando aqui com a Janaína. Ô Janaína, álcool na adolescência, com os jovens, é um tema muito complicado, né? Difícil de se abordar. Com certeza. Né? No Brasil, nós sabemos, né, que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido para menores de 18 anos, né? Mas, na nossa realidade, os jovens, né, eles já têm começado esse consumo em média, a partir dos 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos, né? Muito precoce. E esse consumo precoce a gente sabe que pode reverberar em vários problemas, né? Tanto
emocionais, fisiológicos, né, sociais, uma vez que o adolescente ele está nessa fase de transformação, né, do seu corpo, né, e aí quando ele coloca essa substância no corpo, que o álcool ele é uma substância tóxica, isso vai atravessar e agravar, atrapalhar o desenvolvimento desse adolescente. Agora, a senhora falou sobre a questão dos jovens que estão cada vez consumindo mais cedo, né? Sim. 13 anos. Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né, professora? Sim. Sempre há alguma forma de driblar a legislação. A falta de fiscalização também é um problema, né? Sim, com certeza, né? Apesar da lei, não tem fiscalização, né? E no Brasil nós temos cerca de nós temos um bar para cada 180 mil pessoas, né? Então são muitos estabelecimentos. E além disso, as propagandas que estão disparando, né, muito voltadas aos jovens, as bebidas, chamadas bebidas light ou bebidas leves, né, como sodas alcoólicas, apesar de parecerem leves, elas têm mais teor alcoólico que uma cerveja, por exemplo. E elas são coloridas, ou seja, chamam a atenção dos jovens, dos adolescentes. Olívia Guimarães está aqui com a gente no telão. Vou chamar a Lívia agora para participar da nossa conversa aqui, do nosso debate. Olívia, a bebida, a porta de entrada dessas pessoas, você que já está acostumado a lidar, já tem essa experiência, qual que é? É a cerveja? É a cachaça? É outro tipo de bebida? Ô, Léo, na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, a gente vê com muita frequência os depoimentos, foi falado aí de bebida com jovens, né? Interessante que eu estou vindo semana passada do Piauí, onde a gente fez um trabalho lá na região de Teresina, no município de Picos, e nós demos algumas entrevistas lá e um membro colocou que ele começou a beber com 6 anos de idade. Nossa. Então, é comum ouvirmos relatos de pessoas que começaram a beber antes da adolescência, que começaram a beber na infância, e esse consumo ele foi aprendido dentro de casa. Os familiares e os pais, eles são os primeiros a oferecer a substância. É importante a gente entender que o álcool, diferente do alcoolismo, ele é socialmente aceito e culturalmente incentivado, né? Então, é bonito alguém beber, é legal, né? Nomeia a pessoa no círculo social que ela está, inclusive. Mas quando a pessoa adoece, quando então ela vira alcoolismo, então a pessoa começa a ser estigmatizada. Mas a gente percebe isso, que de fato é muito comum começar a fazer uso na infância, na adolescência. O primeiro ambiente de experimentação é em casa, muitas vezes pelos pais, e o tipo de bebida aí varia muito, varia inclusive dependendo da região do país. Agora, professora, eu vi que a senhora se concordou quando a Lívia falou a respeito da idade, né? 6 anos, então a gente vê isso se repetindo. E isso é muito comum, né? Eu também dou estágio no Centro de Atenção Psicossocial, né? E a gente vê com os usuários que essa idade, né? Geralmente o uso começa lá na infância, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Tem muitos alambiques, é muito comum na cultura das pessoas produzir a cachaça e aí acabam incentivando, né, o menino ali a consumir mais precocemente, né, o que leva a todo esse problema depois na vida adulta, né, vai desencadear aí o maior risco para ele desenvolver essa dependência na vida adulta. Agora, eu fico imaginando também que pode ser porta de entrada, inclusive, para outras drogas, né? A gente está falando aqui do álcool, mas o uso de substâncias tóxicas, né? Isso pode também estar associado. Sim. Geralmente os pais eles ficam preocupados com o uso da maconha, né, das outras drogas, mas como Lívia falou bem, não se importam muito com beber o álcool, né? Porque é comum. Faz parte ali do consumo na família, nas festas. Uma taça de vinho, Uma taça de vinho, né? Só que depois o problema é quando a pessoa essa taça de vinho, ela já não passa a ser só uma, né? Vai aumentando esse consumo, né? O que pode desenvolver aí problemas, né? Tanto no âmbito social,
psicológico, né, emocional, como físico. Você tinha feito uma pergunta? Eu falei exatamente dessa associação das drogas mais... sim. Isso também. Esses produtos mais tóxicos, Isso, né? A cocaína. Tem alguns estudos que já indicam, né, que a pessoa, ela inicia pelo álcool, pessoas que consomem álcool e cigarro na adolescência têm maior chance, né, de depois buscar fazer uso da maconha, cocaína e outras drogas. Então, sim, né, é um disparate aí para porta de entrada para outras substâncias. Olívia, você disse que essa questão do consumo depende da região do país. Você até citou que você esteve em Picos, no Piauí. Diz, Adriana, que é uma das cidades mais quentes do Brasil. Picos, no Piauí. A mais fria é Belo Horizonte. BH num dia só tem 3, 4 climas. Agora, eu queria saber... O choque térmico foi grande, tá? De lá para cá. Deve estar doente aí. Mas eu queria que você falasse para a gente, só que depende do país, o que a gente pode observar de Minas Gerais e Belo Horizonte? Olha, a gente está aqui falando do clima, o clima, inclusive, interfere, né, no tipo de bebida. Dependendo, eu percebo no sul uma tendência maior para vinho. Aqui, como a professora coloca, né, a gente tem a questão dos alambiques, tem toda essa questão do clima, da cultura, lugares mais quentes, a questão do uso da cerveja. Mas na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, a gente não fica olhando para a substância. A gente tem os princípios que norteiam todo o processo de recuperação do indivíduo e vão pensar que o cérebro do dependente químico, o cérebro da pessoa que desenvolveu o transtorno por uso de substâncias, é um cérebro que tem um termo, inclusive, que a gente usa como critério diagnóstico. A gente não, a ciência. A não faz diagnóstico. Mas a ciência usa, que é o estreitamento de repertório. O cérebro da pessoa, ele fica olhando para a substância. Então, em Alcoólicos Anônimos, a pessoa vai olhar para a substância só no primeiro passo, quando ela admite que perdeu o controle, né? E daí para frente, ela é convidada nos outros 36 princípios a olhar para ela, a olhar para a vida dela, para as relações dela, para a atuação dela no mundo e não ficar olhando tanto para a substância. A gente tem um grande desafio em programa ao vivo, que é lidar com o tempo, que o tempo, ele normalmente caminha contra a gente, porque a gente quer falar muito e o tempo, ele é muito perverso. Exatamente. Apesar das nossas preces por relógio passar devagar, não tem jeito, ainda mais quando a conversa está boa. Mas a gente vai ter que ir para o intervalo. Eu já te convido a participar com a gente quer saber, você sabe a hora de parar de beber? Sim ou não? Participe da nossa enquete, nosso WhatsApp é o 99412-2179, 99412-2179, está aí na sua tela. Daqui a pouquinho a gente já vai trazer o resultado para você. Você pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem. A gente vai para um rápido intervalo? Rapidinho. Voltamos em instantes, viu? Fico por aí. Tribuna Livre de volta! Hoje é terça-feira, 17 de junho. Já, Adriana, tá passando rápido demais, não tá? Só que é de 2025, exatamente. Né? De 2023, Isso. Né? Hoje eu estava falando com o Léo, a gente escrevendo, né, o roteiro, o espelho do programa, eu sempre falando 2023. E pensou que hoje era quarta-feira ainda. Exato, mas enfim, eu acho que eu já me situei. Mas... Já. E hoje, gente, nós estamos falando sobre dependência do álcool e outras drogas. Aqui com a gente no Tribuna, nós temos a professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Janaína Soares, e a presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, Lívia Guimarães. Eu te convido a participar com a gente quer saber, você sabe a hora de parar de beber? Sim ou não? Participe da nossa enquete, nosso WhatsApp é o 99412-2179, você pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente já traz o resultado da nossa enquete. Para trazer, né, contribuir com mais informações nessa discussão sobre dependência química, a gente vai acompanhar agora
Um depoimento que foi concedido por uma pessoa que está nessa tentativa, nessa luta constante, porque é de 24 em 24 horas, né, professora? É assim, né? Então, é um passo de cada vez e cada passo é uma vitória, cada passo é uma conquista. A gente vai acompanhar o que disse, então, essa pessoa que preferiu não se identificar, mas fez questão de trazer esse depoimento para a gente. Boa tarde. Venho falar um pouquinho da minha história, né, da minha tristeza na vida do álcool, né, fazendo uso de bebida alcoólica. Durante muito tempo eu fiz uso de bebida alcoólica. Comecei aos 15 anos e achando que não tinha problema nenhum, que era para divertimento, né, e infelizmente eu fui me aprofundando cada vez mais. Bebia sexta, sábado e domingo. Eu não conseguia ficar paralisada, eu não conseguia. Foi trazendo muitas consequências ruins na minha vida. Até que um dia eu recebi uma mensagem de uma companheira de AA para mim fazer uma visita. E eu fui, né? E me identifiquei com as mensagens dos companheiros e companheiras. E a partir daí, eu comecei a fazer essa programação e nas reuniões. E graças ao Poder Superior eu tenho evitado o primeiro gole de 24 em 24 horas. Sofri demais, né? Mas hoje eu posso dizer que eu me sinto muito feliz por não fazer uso de nenhuma bebida que contém álcool, né? Principalmente para uma mulher, é muito sofrimento, né? A gente é mãe, é avó, eu sou mãe, sou avó, né? E eu não queria continuar nessa vida. E graças ao Poder Superior eu tenho conseguido me manter sóbrio de 24 em 24 horas. Já tem 6 anos que eu não faço uso de nenhuma bebida que contém álcool, do meu próprio bem, né? E graças ao Poder Superior está sendo, né? Muito feliz mesmo. Gente, é uma luta, né? Eu estava vendo um vídeo há pouco tempo de uma pessoa falando, um vídeo na internet, sobre dor, né? Que você luta por 24 horas, eu vou aguentar por 24 horas e depois que passa você tem que aguentar mais, é como a Adriana disse, né? Você luta ali a cada 24 horas, né? Para você vencer essa batalha. Eu queria perguntar para vocês duas, para a Janaína e para a Lívia, quando que a pessoa ela sente que está na hora de parar? Ou geralmente alguém que precisa de alertar ela é resistente a isso? E qual é o momento? Tem momento certo para isso? Isso depende de cada pessoa, né? Tem pessoas que geralmente os familiares, né, os amigos que estão por perto vão sinalizando, né? E geralmente quando a pessoa ela percebe é quando ela já teve muitas perdas, né? Já rompeu muitos laços, né? Seja familiar, seja de trabalho, teve algum problema de saúde, né? E como a gente disse, a dependência química, ela é química, porque ela causa alterações no sistema nervoso central da pessoa, né? A gente tem uma região do nosso cérebro que chama núcleo accumbens, né? Que é uma região central, aonde ali a gente chama de centro do prazer, né? Quando a pessoa ela consome uma substância psicoativa, uma droga, é ativada essa região e a gente vai produzir substâncias chamadas dopamina que nos faz sentir prazer, né? Uma vez que isso ocorre precocemente, por exemplo, no adolescente, o adolescente ele tem uma menor quantidade dessa substância já no cérebro, ou seja, o adolescente ele tem mais dificuldade de sentir prazer, né? Porque ainda o cérebro dele está em desenvolvimento. E outra coisa, o centro do controle dos impulsos, chamado lobo frontal, ainda não se desenvolveu. Então, por isso que o adolescente ele é mais impulsivo. Então, veja bem como que a droga ela faz. Ela vai, ativa, né, o sistema de recompensa cerebral, que vai gerar o prazer, né, ali vai dar diversão facilmente através do uso da droga, e ele não vai ter o controle para parar, né? E o cérebro do adolescente ele ainda está ocorrendo muitas transformações, e aí a pessoa tendo esse consumo precoce, ela vai ter
uma dificuldade no desenvolvimento do cérebro. E esse cérebro vai ficar acostumado com prazer através da substância. E aí é onde vai correr o risco de desenvolver a dependência química, ou seja, eu dependo daquilo para sobreviver, né? E aí mais tarde, o adolescente, depois adulto, ele vai ter mais dificuldade de entender quando é o momento de parar. E aí, geralmente, esse momento é quando já teve muitos problemas na vida dele. Olívia, eu quero te ouvir e quero te ouvir também a respeito do nosso depoimento, do que a gente acabou de acompanhar, né? A história dessa mulher que está no processo. Exatamente. Aqui vocês trouxeram um depoimento muito potente e rico aqui para a gente poder fazer inúmeras discussões. Uma é que a gente percebe em Alcoólicos Anônimos, da pandemia para cá, um aumento expressivo na busca por jovens e por mulheres. Porque quando a gente fala da manifestação da doença do alcoolismo em detrimento de outras dependências químicas, a progressão da doença do alcoolismo é mais lenta em detrimento de outras substâncias. A pessoa, a gente, né, usa-se um termo assim, o fundo de poço vem mais rápido, como a professora falou aí, para a detecção da doença, ela se dá quando há muitos prejuízos. Mas a gente percebeu, com o advento da pandemia, uma busca maior por mulheres e uma busca maior por jovens. Agora, na literatura da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, fala-se, você perguntou aí, né, Adriana, qual que é o momento? O único requisito para a pessoa buscar a Irmandade é o desejo de parar de beber. Vão pensar que o cérebro não quer, né, parar de beber. Isso daí é o que configura. Se a pessoa quisesse, ela não tinha adoecido. Então, muitas pessoas buscam a Irmandade de Alcoólicos Anônimos dizendo assim, eu não queria parar de beber, eu queria parar de sofrer. Esse é o momento. A pessoa identificou que ela está tendo prejuízos ou ela está recebendo muitos feedbacks da família, dos chefes, dos amigos, em casa, ela está percebendo que está afetando a vida dela e ela quer rever essa relação ou está sendo convidada a rever, vá, este é o momento. Então, e na literatura de AA, fala-se o que precisa? Mente aberta e boa vontade. E aí, veja que não fala força de vontade, boa vontade. Então, se a pessoa se abre para a programação, se ela se abre para poder experimentar aquilo que está sendo sugerido para ela por meio dos princípios, a coisa vai fluir. Então, vai deixar de ser luta. É muito interessante que a Irmandade ela está comemorando 90 anos esse ano e nós temos, pela primeira vez na humanidade, pessoas que estão sem beber e voltando na Irmandade há décadas, que estão frequentando há 10, 20, 30, 40, 50 anos. E por quê? Mesmo sem beber, elas continuam voltando? Por isso, porque elas entenderam que existe uma nova forma de viver e elas seguem buscando, que transcende ao parar de beber. E aí, você viu essa companheira dizendo, né? Ela encontrou, ela é mãe, ela é avó, ela encontra sentido e prazer e propósito em outras áreas da vida dela, em outras formas de atuação. É bem complicado e um pouquinho do que nós mostramos aqui, os nossos ouvintes, telespectadores estão participando, dá tempo ainda de você participar também, 99412-2179, o Valdemar mandou aqui pra gente, Adriana, Janaína e Lívia, é o seguinte, não sabia quando parar, comecei o consumo aos 7 anos em festas de família, após adulto, tomei consciência do mal que aquilo trazia a mim e a minha família e decidi parar o consumo aos 33 anos. Hoje sou muito mais feliz com a minha escolha. Percebeu a hora de parar, porque é importante a gente trazer também que as repercussões para a saúde, né, professora Janaína, elas repercutem pelos anos. Com certeza, né? Como Lívia trouxe, é processual, né? A dependência do álcool, ela vai afetando a pessoa aos poucos, né?
Então, ao longo dos anos. Então, por isso que quando começa a beber criança, geralmente já aos 30 e poucos anos, a pessoa ela já vai ter ali muitos prejuízos, né? Então, essa é a importância, né, de ter vários tipos de rede de apoio, por exemplo, os alcoólicos anônimos, né? E também a gente tem a política pública a respeito do consumo de álcool, né, e outras drogas, onde estabelece aí uma rede de serviço, uma rede de atenção psicossocial que vai abarcar esses cuidados múltiplos que as pessoas vão precisar, né? Porque, como a gente viu, a dependência ela vai afetar múltiplas facetas da vida. Então, tanto o físico, né, o psicológico, o social. Então, é importante a gente ter programas, né, e recursos e serviços que possam ajudar a pessoa nessas várias dimensões da vida dela. Agora, tem um outro depoimento aqui, a Beth, do bairro Tupi, está dando bom dia para a gente, Adriana. E ela fala que sobre a pergunta do dia, não, infelizmente não sei a hora de parar quando bebo. E a nossa enquete, a gente já tem o resultado para a gente colocar aqui no programa, porque a gente perguntou logo no início, né, do programa se você sabe ou não a hora de parar de beber. A gente pediu para que você participasse, né, da nossa enquete no nosso WhatsApp. E pelo que a gente está percebendo, essa dificuldade de verificar a hora de parar de beber, exatamente, né, Leon? E para a Beth aqui, Beth, procura uma ajuda, nós vamos responder você no WhatsApp depois. Isso. Pertinho aí da sua casa, com certeza vai ter um grupo que pode te ajudar e você vai se livrar disso. Professora Janaína Soares, obrigada pela participação. Ela que é professora da Escola de Enfermagem do UFMG. A gente conta com você. Vou te chamar de você. Pode chamar. Pode chamar de você. Claro. Em outras oportunidades, tá, Janaína? Será um prazer. Obrigada pelos esclarecimentos e pela presença e também agradecendo, né, a presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, Lívia Guimarães. Lívia, prazer falar com você. Espero você aqui, quem sabe pessoalmente das próximas vezes. O prazer é todo nosso, a gente está muito à disposição. E se vocês me permitem, eu queria deixar uma dica aí para a Beth, né, para acessar o nosso site www.aa.org.br. Lá tem reuniões presenciais com todos os grupos, nome do grupo, horário de funcionamento, distribuído por cidade. Não precisa pagar, não precisa agendar, é só aparecer. E tem o aplicativo também, a do Brasil Oficial, que o sistema lá vai mostrar onde que tem um grupo mais perto da casa dela. E para a gente ir para o intervalo, rapidamente, a Pastoral da Sobriedade, tá, gente? Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha. O telefone é o 3421-1447. 3421-1447. No site da Arquidiocese de Belo Horizonte tem as informações para você. Nosso debate terminou, mas o programa não. O programa continua, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tribuna Livre vai e volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora a gente já traz informação ao vivo para você da nossa reportagem. A gente vai acompanhar a Erlaine Grace, ela que acompanhou agora há pouco, né, uma coletiva da polícia, porque há militares envolvidos também em esquema relacionado a tráfico de drogas. Não é isso, Erlaine? Bom dia para você. Bom dia, Adriana, Leonardo e a todos que estão ligados aí no Tribuna Livre. Adriana, essa operação ela foi deflagrada na Polícia Militar aqui em Belo Horizonte. Terminou com 6 prisões, entre elas a de 2 policiais militares, um cabo que está na ativa e o outro, um tenente da reserva. A ação aconteceu nos bairros São Geraldo, Casa Branca e teve como alvo 4 suspeitos envolvidos com organização criminosa. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia também apreendeu drogas. Na casa onde estavam os policiais, que inclusive são pai e filho, foram encontradas arma de fogo e munições. A coletiva de imprensa com o porta-voz da PM, o capitão Rafael Veríssimo, acabou de acontecer aqui na sala de imprensa da corporação, na Rua da Bahia, no bairro de Lourdes. E eu vou seguir com mais informações e mais detalhes sobre essa investigação, ao vivo a partir do meio-dia no Rede Notícia. Fica o convite, então, para você acompanhar o Rede Notícia. Daqui a pouquinho, André Santos já entra com as informações para você.
Adriana, agora tem uma novidade aqui no nosso programa. É o momento de você enviar a sua reclamação, a sua reivindicação para a gente. É o momento de você subir a tribuna, viu? A tribuna também é sua e por isso já anota o nosso WhatsApp aí para você enviar a sua mensagem. A gente corre atrás e tenta ajudar, cobrando das autoridades, buscando respostas, tá? Anota aí, 99412-2179, 99412-2179. Pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem para a gente. E a sua denúncia, porque fique à vontade mesmo, a gente sabe que muitas vezes a pessoa prefere o anonimato, não quer se identificar, então confie, né? A gente deixe isso bem claro na sua mensagem também, porque dessa forma a gente vai fazer as apurações necessárias, a gente corre atrás da resposta, corre atrás da providência, né? Cobrar, porque a gente precisa também cobrar do poder público, cobrar das empresas, o que é justo, né? Para a pessoa, o que é justo para a população. A gente vê muita gente sofrendo com falta de saneamento básico, a questão também relacionada à precariedade de ruas, né? A falta de asfalto em muitos lugares. A saúde. A saúde também, a situação é delicada, então você pode ficar à vontade, traz a sua reclamação, a sua denúncia, que a gente apura e traz aqui as informações para você. Vamos ver se você se identifica hoje com essa situação que a gente vai mostrar. É uma situação de quem passa pela estação São Gabriel e precisa acessar aquelas roletas duplas, né, para entrar em parte do terminal. Será que o pessoal sabe o que é essa roleta dupla? Inclusive, na Arena MRV, a gente tem essas roletas duplas que foram instaladas depois que houve, né, aquela confusão, uma briga, né, que acabou ocasionando muitos danos à Arena MRV. Mas isso está sendo implementado também na estação São Gabriel, que é aquelas roletas, não é a roleta normal do ônibus, não. É uma roleta, duas roletas, uma em cima da outra. Vai até no teto. E aí todo mundo passa. Todo mundo passa, é fácil ou tenta de passar. ou tenta passar, né? Mas a situação, gente, não é muito fácil não, tá? O nosso repórter Nilton Lopes esteve lá na estação São Gabriel e foi conferir de perto o que as pessoas acham, o que as pessoas enfrentam no dia a dia ao passar nessas roletas. Qual a sua opinião sobre essas novas catracas que colocaram aqui na estação São Gabriel, no lado metropolitano? É complicado, né? Que é muito apertado para você passar com uma sacola, com uma mochila, é muito difícil, né? Além dessa nova catraca, quais são as dificuldades para acessar a estação, no seu ponto de vista? Até falta mais escadas rolantes, né? A pessoa tem dificuldade de mobilidade, né? Mobilidade reduzida. Muitos locais não tem, por exemplo, a escada rolante. Às vezes a escada rolante está descendo, aí eu tenho que dar a volta, pegar outra escada para subir. Para mim não foi bom, não. Porque a gente eu vou falar assim, que a gente é cheinha, é difícil de passar ali. Se você tá com uma mochila também, tem pessoas também que é magro, que é difícil de passar com essas mochilas ali. E de vez em quando tem umas pessoas ali, eles abrem pra gente. Ou então você tem que tocar o interfone para eles liberar. E é fácil esse acesso com essas pessoas? Não, é difícil. Eu te falo a verdade, eu não gostei. Sabe por quê? Eu venho sempre com mochila nas costas, coisa de trabalho, né? Eu vou passar com a mochila, muitas vezes eu fico agarrada. E você acha que o que tem que fazer para melhorar? Voltar à catraca antiga? Eu acho voltar à antiga. E é interessante porque a gente vê até mesmo nas imagens, né, Léo, feitas pelo Nilton aí durante as entrevistas, as pessoas passando ali pela roleta, ali atrás, enquanto as pessoas são entrevistadas, um malabarismo muitas vezes para conseguir passar naquela roleta, fora a sensação também de enclausuramento, né? A pessoa ficar presa ali naquele sistema. Por vezes, há alguns agentes que abrem, né, a catraca ou a porta, o portãozinho que fica ali, para que essas pessoas com deficiência, às vezes tem alguém com carrinho de bebê, né, para que possa passar. Mas fato é que no dia a dia, na rotina, né, as pessoas têm que se deparar com esse equipamento, com essa situação. Exatamente. E nem sempre, gente, tem uma pessoa lá e quando tem, nem sempre a pessoa quer abrir para a pessoa. Ela consegue abrir para que o usuário consiga passar. Mas tem que querer. Quem está com sacola, não é? Falta fiscalização,
falta um treinamento para esses Eu funcionários. acho que falta empatia também, Empatia também. Então, assim, quem tem sacolas, eu vivo isso porque eu também pego o metropolitano, eu ando com uma bolsa bem grande. Então, assim, você tem meio que abraçar a bolsa e passar. Igual a gente viu lá no vídeo, né? Tem a toda pessoa uma... tem toda uma técnica. Depois eu vou dar aulas para você sobre isso aqui. Você começa a passar de frente para a roleta, mas termina de costas. Tem todo um malabarismo. Não é fácil, viu? Em nota, a Secretaria de Estado, né, de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA, esclareceu que a instalação dessas roletas duplas foi feita para coibir a evasão do sistema de transporte metropolitano. O que é isso? Para evitar a pessoa pulando a catraca, entendeu? Sem pagar passagem ou sem pagar a entrada ali, né? Isso, então é para isso que colocou aquela roleta dupla, ou seja, para evitar qualquer tipo de vandalismo e também para que essas pessoas não passem sem pagar. E, além disso, né, e para limitar o acesso, como eu disse, só para quem vai usar o ônibus. As roletas seguem as normas da Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas, e aí também tem um recado que a CEINFRA destacou como importante, né? Exatamente. A CEINFRA ainda disse que é importante que os funcionários do consórcio Ótimo, responsável pela operação do terminal, São Gabriel, são orientados a liberar o acesso lateral. Esses que a gente estava falando agora há pouco, especialmente para idosos, pessoas com deficiência e gestantes. Então é essa situação, a gente vai acompanhar. O que a gente pede é exatamente a empatia por parte, né, dessas pessoas que estão ali, né, como vigias, como seguranças, para que possam dar toda a assistência necessária àqueles passageiros que estão com dificuldade. É uma pessoa mais idosa, às vezes está com um carrinho de bebê, às vezes está com criança de colo. Está acima do peso, já é uma situação delicada, a pessoa está com a autoestima lá embaixo, sabe? Então vai é necessário. Essa humilhação diária. Já é humilhado dentro do ônibus, do transporte público, né? E a gente vai fechando o programa. Pois é, Adriana, passou rápido, né? Passou rápido. A gente agradecendo, claro, a sua companhia. A gente já se vê amanhã às 11 horas da manhã. Você fica agora com Rede Notícia. Boa tarde, gente. Até amanhã.